YouTube. Sejam muito bem-vindos, ótima noite, obrigado sempre pela companhia de vocês. Olá, boa noite, boa noite. Hoje nós estamos aqui fazendo uma transmissão onde a ideia, na realidade, é fazer desse nosso encontro uma aula, na realidade. Nós estamos em duas plataformas, eu estou aqui no YouTube, estou aqui também no Instagram. Então sejam muito bem-vindos, ótima noite, muito obrigado, agradeço aí a presença, muito obrigado, boa noite, boa noite. E hoje é um tema onde nós falaremos em transformando pensamentos em realidade, ou seja, como que eu posso, que maneira eu posso fazer para que eu consiga pegar o meu sonho, o meu pensamento e fazer disso uma realidade. Hello, baby! Estamos aqui, meu baby também aqui me prestigiando. Mais uma vez, muito boa noite. Então, assim, esse é um tema extremamente relevante. Agradeço aí a presença de todos vocês. E nós vamos aqui, então, dar início. E se você achar que esse tema, transformando pensamentos em realidade, pode contribuir, pode ajudar outras pessoas, já manda o aviãozinho aí, convida as pessoas para que a gente possa, então, ter aí pessoas que de repente possam aproveitar desse tema. Antes de mais nada, já que nós estamos falando de pensamento, eu gostaria de trazer para vocês o que eu sempre falo também, que você já deve ter ouvido, que pensamento gera sentimento, que leva a uma ação, que traz um resultado. E por que eu estou falando isso? Se você olhar, você pode ter pensamentos positivos, pensamentos negativos. Mas o que nós estamos falando de transformar pensamentos em realidade são pensamentos positivos, são aqueles pensamentos munidos de desejo, ou seja, eu penso em algo, tenho um desejo e esse desejo transforma esse pensamento em um sonho. Então, na realidade, se você tem um sonho ou se você gostaria de colocar uma energia para transformar este sonho em realidade, eu vou passar aqui para você algumas dicas que com certeza vão te ajudar a fazer esse movimento. Eu vou falar de algumas questões que são muito relevantes para que você possa ter clareza, de repente, do que pode estar te impedindo de ter esses resultados. Então, eu sempre falo que sonhos mais objetivos, mais metas, traz uma clareza daquilo que você quer. Então, a partir do momento que eu tenho um sonho, tenho um objetivo e uma meta clara, ou seja, objetivo, na realidade, vai trazer clareza daquilo que você deseja atingir. Enquanto a meta são os passos, são as etapas que vão te permitir ter uma medida, né? Poder mensurar o teu progresso rumo àquele objetivo, aonde você quer chegar. Então, basicamente, quando a gente fala sobre esse tema, a gente está falando exatamente sobre estratégias que você vai poder usar para conseguir atingir os teus resultados. Antes de mais nada, deixa eu passar para vocês aqui uma informação que nós dividiríamos a tela hoje, né, com um dos nossos mentores, mas nós tivemos uma dificuldade com esse mentor, onde ele está, na região em que ele se encontra, houve um acidente, ele está sem energia elétrica. Então, o que nós vamos fazer? Como a proposta é fazer desse nosso encontro uma aula, eu vou trazer essas informações, como eu prometi, mesmo que fosse no bate-papo, eu vou trazer esse conteúdo para que você possa utilizar desses insights para você poder ir para o próximo nível. Antes de mais nada, me dá aqui um feedback se o som está chegando legal, se está tudo bem. Eu estou vendo aqui que tá dando aí as curtidas, né? Então, me diz aí se está tudo ok, se está tudo perfeito, para que a gente possa dar continuidade. E o que eu gostaria de começar falando com vocês é fazendo aquela velha pergunta, né, que muitas pessoas, às vezes, elas têm medo de fazer. Qual é o seu maior sonho? Ou seja, o que você espera, o que você quer para a sua vida? Pensa um pouquinho. Qual é o seu maior sonho? Obrigado. Te agradeço aí o feedback. E uma outra pergunta que você deve pensar aí e começar a responder. O que falta para você realizar os seus sonhos? O que te impediu até o momento de você, de repente, poder realizar os seus sonhos?
E assim, é importante você pensar, independente do seu sonho, saiba que só você e apenas você é capaz de fazer com que esse sonho se transforme e se torne uma realidade. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a tirar todas as outras possibilidades de que esse sonho não dê certo. Por quê? A responsabilidade para que ele dê certo é somente sua. Então eu gosto ainda de trazer reflexão e eu gosto de te perguntar, eu acho que é importante você pensar, o que tem te impedido, se você for olhar a tua situação nesse momento, né? O que tem te impedido de transformar esses sonhos em realidade? Pensa aí um pouquinho. O que está fazendo com que você tenha essa dificuldade de repente, fazer com que aquilo que você almeja se torne uma realidade na sua vida? Continuando aqui, seja bem-vindo, ótima noite. E aí, continuando nas nossas reflexões, quando você comenta alguma dessas vontades, algum desses teus desejos, né, desejos, sonhos com as pessoas do teu relacionamento, como que essas pessoas, elas, à sua volta, elas vão reagir? Né? Elas têm te apoiado ou elas têm, geralmente, elas colocam alguma resistência, alguma dificuldade nessas questões quando você traz esse teu desejo, esse teu sonho? Só que aí, independente do que essas pessoas pensam, é importante você entender e poder avaliar o seguinte: como que você reage? Como que é a tua reação, o teu comportamento com relação a essas pessoas, a essa visão, seja ela negativa das pessoas, quando elas começam a colocar, de repente, um balde de água fria naquilo que você coloca como desejo, você se deixa influenciar, você encontra, de repente, dificuldades ou plausibilidades para dizer assim, poxa, eu acho que eu não vou conseguir, é melhor não fazer, ou você é daqueles que não se importa, continua e segue os planos. Dá uma analisada aí, porque isso é uma coisa importante para que você possa realmente transformar aquilo que seria um desejo, aquilo que seria o teu sonho em realidade. E diante disso, fica mais fácil você identificar e talvez enxergar aquelas barreiras que possam estar te impedindo hoje ou em algum momento para realizar esse sonho. E eu falo muito sobre isso, se você já leu alguns dos meus posts, se você já me acompanhou aqui em algumas das lives ou de alguns outros momentos que eu tenho feito, eu tenho falado muito sobre resistências. Você já deve ter ouvido falar sobre resistência, e a resistência é exatamente aquelas questões que fazem com que, de alguma maneira, você abra mão daquilo que para você vai ser muito importante. E a gente fala de sonho, quando eu falo de sonho, vamos pegar essa palavra sonho e vamos colocar peso a menos na balança, vamos colocar uma conquista, uma viagem, de repente um novo emprego, um negócio que você queira, de repente, abrir, não importa, né? Então, na realidade, você tem que olhar aquilo, né? Porque a gente pode, na realidade, destacar alguns fatores que normalmente eles acabam fazendo com que você abra mão dos teus sonhos. E quando você tem verdade, né? Ou seja, depende de quem são as pessoas, isso pode acabar realmente te dificultando. Então, quando você tem esse desejo, né, para você alcançar esses seus objetivos, você tem que analisar, de repente, 3 situações que podem fazer com que... Existem mais, mas eu quero destacar 3 que são muito relevantes, que pode fazer com que você, de repente, esteja abrindo mão dos seus objetivos. A primeira delas, na realidade, é você ignorar as suas próprias vontades. Ou seja, ao invés de você olhar para aquilo que você quer, você começa a olhar e priorizar as pessoas à sua volta. É uma espécie de autossabotagem. Você começa a buscar plausibilidade para começar a olhar e dizer assim, pô, será que realmente eu, né, deveria, de repente, dar continuidade nisso? Ou eu vou abrir mão dos meus sonhos por causa dessas pessoas que estão aqui comigo? Então é neste sentido que você tem que começar a olhar se você está abrindo mão das suas próprias vontades por causa de alguém, ou você está usando esta pessoa, seja seu cônjuge, seja alguém da sua família, para buscar plausibilidade e abrir mão porque você está com medo de alguma possibilidade de sentimento de dor ou uma sensação, de repente, de que não vai dar certo. E eu vou dizer para você, num momento da minha vida, quando eu estava fazendo uma transição de carreira e eu estava
saindo de uma multinacional e decidi trabalhar na fotografia, ou seja, empreender na fotografia, ser um profissional dessa área, eu não tive apoio. E naquele momento ninguém me deu apoio, ninguém, inclusive da minha família. Todo mundo dizia que eu era maluco, largar um emprego daquele, né, onde eu trabalhava numa multinacional, para empreender na fotografia. Então veja, eu tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para ignorar minha própria vontade e de repente acatar a vontade dos outros. Porque as pessoas diziam, você é maluco largar um emprego desse para de repente ser fotógrafo, né, como as pessoas diziam. Mas o que eu fiz? Exatamente o que eu queria. Abri mão de tudo, empreendi na fotografia, fiz sucesso, ou seja, tenho cases de sucesso, mudei paradigmas na fotografia, coloquei meu nome num patamar de destaque e a maioria das coisas que eu realizei através daquele momento da fotografia. E depois eu fiz uma nova transição, que é onde eu me encontro hoje, trabalhando na área do desenvolvimento humano. Então, entenda, quando você ignora as suas próprias vontades, você pode acabar estar correndo um sério risco de não transformar uma ideia, um pensamento, um sonho em realidade. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é, por exemplo, quando você faz comparações. É você olhar o melhor de alguém com o teu pior. Sabe aquela comparação de você olhar, de repente, alguém que você se espelha ou você quer chegar num lugar e você olha aquela pessoa no ponto máximo dela e você olha para você no teu pior. É uma comparação injusta. Então, diante disso, é muito provável que você desista dos teus objetivos, é muito provável que você desista dos teus sonhos. Então, cuida com isso. Quando você estiver olhando para as pessoas, não se compare. Olhe, se for para fazer comparação, olhe para você ontem e veja se você está sendo melhor do que você foi ontem, porque isso é uma comparação justa. Se você olhar para você como você estava ontem e disser, não, realmente eu estou melhor do que eu estava ontem, essa comparação não vai te prejudicar. Essa comparação não vai fazer com que você abra mão dos teus sonhos, não vai fazer com que você abra mão dos teus objetivos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Então, para que nós dermos continuidade, eu tenho vários pontos, só que eu gostaria de destacar 3. E o terceiro, inclusive, tem a ver com a minha história, que é o perfeccionismo. Eu passei por essa situação e eu me vi numa posição de perfeccionismo. Ou seja, aquelas pessoas perfeccionistas, elas não gostam de arriscar e elas acabam tendo medo de cometer erros. Aí o que acontece? Elas abrem mão dos sonhos ou deixam os desejos de lado por causa desse receio. Então, para evitar uma dor, o perfeccionista fica sempre buscando aperfeiçoar uma ideia, aperfeiçoar um projeto e não executa. Então, excesso de perfeccionismo acaba levando as pessoas a um caminho de depressão, a um caminho de ansiedade, a um caminho de paralisia. A pessoa vai dizer, poxa, enquanto não estiver perfeito, eu não posso tocar adiante. E quantas vezes você deve ter, de repente, parado diante de uma possibilidade porque você simplesmente olhou e falou assim, não está do jeito que deveria estar. Eu entendo que nós temos que entregar o melhor. E eu faço questão de fazer isso. Hoje, por exemplo, é um momento onde eu busco entregar o meu melhor. Mas eu não posso deixar para depois, porque não está tudo perfeito. Exemplo do que eu comentei no começo. O meu parceiro que dividiria a tela comigo teve um problema, ficou sem energia elétrica e eu estou fazendo a live sozinho. Como a proposta é uma live aula, não vai ter problema. Eu vou entregar o conteúdo porque eu prometi isso. Mais outras coisas que aconteceram recentemente, coisa de 15 minutos, que tinha tudo para desistir, dizer, não, acho que hoje não vai dar certo. Mas não, feito é melhor que perfeito. Tocamos adiante, vamos para cima. E o mais importante, a gente tem que usar o que tem até ter o que quer. Não importa que de repente, eu posso conseguir fazer melhor. A gente vai fazer melhor, mas use o que você tem. Faça aquilo que você pode fazer. E tem uma pergunta que eu acho que vale a pena você refletir. Como e onde você encontra motivação para superar esses obstáculos? Obstáculos a gente vai ter o tempo inteiro. Resiliência, perfeito. É exatamente isso, resiliência. Ou seja, motivação. Primeiramente, o que você entende por motivação? Na realidade, motivação é aquele motivo que vai levar um indivíduo a agir em alguma situação. Buscar algo, é aquela força, né, que a gente aciona e a gente direciona na realidade para um determinado objetivo. Isso faz com que a gente esteja tendo um motivo de ação. Isso é o que nós podemos chamar de motivação. Então,
a questão dessa força, na realidade, é que essa força não é permanente. Ela não é uma força constante, ela não é uma força crescente. E ela depende de uma energia, depende do seu dia. Ou seja, como que você vai estar conectado com essa motivação se de repente aconteceu alguma situação e você fala, poxa, mas hoje, na realidade, essa motivação, se você parar para olhar, é uma energia que ela vai ter que ser maior e no sentido contrário daquilo que te mantém na zona de conforto. Você consegue entender? Ou seja, hoje você vai dizer assim, mas eu não estou na zona de conforto, eu estou incomodado. Não é isso. A zona de conforto, ela necessariamente não é confortável, mas ela é segura. Então você se sente bem se mantendo ali. Para que você saia dessa... Até porque tudo que você quer está fora da zona de conforto. Então, para que você se sinta poderoso para deixar essa situação e buscar aquilo que você quer, você precisa ter um motivo de se colocar em movimento. Então, vamos supor, eu quero perder peso. Então, para você perder peso, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que ir para academia. Então, você entende que você tem que encontrar motivos de ação para buscar os seus objetivos. E existem algumas fases dessa motivação que, quando você entende, ela vai facilitar para que você tenha aí um comando poderoso, né, para que você possa seguir em frente, para que você possa encontrar essa energia, essa força para você seguir em frente. Então, essas fases da motivação, quando você entende, você começa a ter domínio sobre essas questões e você não se entrega mais ao acaso, você não se entrega mais a uma situação do dia a dia ou ficar na expectativa de que você vai conseguir realizar os seus sonhos porque de repente você está motivado naquele momento que você teve o sonho. Então, inclusive, ter o sonho seria a primeira fase da motivação. O que é ter o sonho? É eu acreditar, de repente, ter um desejo, é um motivo que eu vou dizer assim, poxa, eu vou mudar de emprego, eu vou perder alguns quilos, eu vou ter um corpo mais saudável, eu vou empreender, não importa. Eu vou, de repente, fazer um programa para poder viajar para o exterior, não importa, é um sonho. E geralmente eu falo que esses sonhos, se você olhar, eles acontecem geralmente nos finais de ano, né? As pessoas fazem aquela lista de final de ano, porque elas colocam assim, o próximo ano vai ser o ano top. Então, é isso, no primeiro momento você sonha. Então, o sonho, ele é um motivador, né? Só que tem um detalhe, e eu já falei isso várias vezes, né? O que eu quero no futuro, no meu sonho, no meu projeto, conflita com o que eu quero agora. Eu quero perder 10 quilos. Beleza, eu quero perder 10 quilos. Isso é o que eu quero, é futuro. Conflita com o que eu quero agora. A sobremesa, o docinho, não ir para academia, ficar assistindo um Netflix ao invés de fazer uma ginástica, um exercício. Você entende? Eu quero, de repente, empreender. Só que se eu vou sair do meu emprego, talvez eu comece a perder os finais de semana, talvez eu tenha que trabalhar mais tarde, eu não vou conseguir fazer aquele horário, entrar às 9, sair ao meio-dia para almoçar, voltar às 1 e sair às 6, férias, 13º. Então você entende que tudo isso vai começando a fazer com que você comece a ter um conflito de interesses no futuro com situações no presente. E aí é o que a gente fala, né, da motivação, que é justamente o seguinte, você se colocar em movimento. Então, o segundo ponto, a segunda fase da nossa motivação é você se colocar em ação, é você começar a agir, é você tirar o teu corpo desta inércia. E quando eu falo tirar o teu corpo desta inércia, na realidade é você, não importa o que seja, é você deixar esta zona de conforto e começar a se incomodar. Então, tem até uma parábola dos sapinhos nas folhas, né? Deixa eu ver aqui, você precisa saber também por que esse sonho é importante para você. Perfeito, é exatamente isso. Qual é a importância? Nós vamos falar sobre isso também. Mas vamos lá, quando a gente fala de ação, quando a gente fala de começar a agir e se colocar em movimento, vamos imaginar aquela situação dos sapinhos lá em cima da folha. Teve um sapinho que teve um sonho de dizer, poxa, o outro lado do rio ali, se a gente chegar lá, é um lugar que, nossa, muita comida, tá maravilhoso, tá perfeito. E ele começou a sonhar com aquilo. E ele decidiu pular da folha e ir para o outro lado do rio. Eram 3 sapinhos na folha. Quantos sapinhos ficaram na folha? A tendência é normalmente as pessoas dizerem 2,
né? Porque um decidiu pular, um teve um sonho, decidiu ir lá para o outro lado do rio, ficaram 2. Na realidade, não. Na realidade, ficaram os 3, porque esse que decidiu não teve a ação, não se colocou em movimento, não agiu para estar do outro lado. Então, quantas vezes você tem um sonho e você coloca lá naquela lista de final de ano, né? Para realizar mudanças pessoais, para de repente buscar um novo emprego, executar um projeto, mas antes do final do mês de janeiro, talvez a lista já tenha caído no esquecimento. Então é exatamente isso. Você olhar para aquela situação, você até teve o sonho, você até entendeu que era importante, mas por alguma razão você não colocou movimento. E você entende que muitas pessoas sonham, mas poucas pessoas iniciam ou se colocam em movimento, poucas pessoas verdadeiramente começam a fazer aquilo que sonharam. E qual é a razão disso? Muitas vezes é aquela questão de medo, né? Ou seja, o que eu vou encarar nessa situação? A gente pode até falar sobre isso, porque o motivo dessa live, antes de eu dar o próximo passo aqui, o motivo de eu falar nessa live é para você entender que muitas situações, quando você está sozinho, às vezes é mais difícil você entender, ter clareza sobre essas questões e de repente superar esses teus desafios. Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é exatamente fazer com que você, dentro deste grupo de mentoria, encontre profissionais que são os mentores especializados, encontre profissionais que vão te ajudar a ter esse tipo de clareza, vão te ajudar a se colocar em movimento, vão te ajudar a buscar os teus objetivos e romper essas resistências. Então, na realidade, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Ok. Porque como eu estou fazendo aqui também no YouTube, então eu tenho que ficar aqui de frente para os dois. Então, na realidade, assim, dentro desse grupo, a gente vai trabalhar contigo para que justamente você possa encontrar os motivos para se colocar em ação. E aí eu trago, na realidade, o terceiro passo, que é a dor. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, sabe aquela cama de faquir? Quando você deita na cama de faquir, que é cheia de preguinhos, né? Você deita na cama de faquir, o que vai acontecer no momento em que você deita? O teu peso é distribuído entre todos os preguinhos e você não vai ser espetado por eles. Então você se sente, de certa forma, confortável, mas você está na cama de faquir. O que acontece quando você decide sair dali? Você vai ter que mexer o teu corpo. E quando você mexe o teu corpo, parte dele vai ficar apoiado nessa cama de faquir, né? Ou seja, nesses preguinhos, e começam a espetar. Então quando a gente fala de dor, é já exatamente isso. Para você deixar a cama, você vai sentir dor. Ou seja, antes de melhorar, piora. Então, normalmente as pessoas começam a se colocar em movimento, só que elas começam a ter uma dificuldade, e aí o que vai acontecer? Elas desistem por causa dessa dor. Quantas vezes você, de repente, começou uma academia e na primeira semana começou a ficar dolorido e acabou, ai, nossa, desistiu, não dá certo. Então, pensa, é justamente quando você entende e quando você sabe que antes de melhorar piora, você começa a trabalhar isso, você começa a ter esse cuidado para que justamente você não corra esse risco, né, de desistir dos teus objetivos, desistir dos teus sonhos, justamente porque você está sentindo dor, para evitar, de repente, essa dor. Então, as pessoas, claro, gostariam que fosse assim, né? Qual seria a expectativa? Começar e ser num processo crescente e você atingir os teus objetivos. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Se nós fôssemos desenhar um gráfico, você começa a ter um progresso e normalmente você cai. Vamos imaginar, por exemplo, você tem que fazer uma reforma na tua casa. A reforma você imagina, pô, tudo arrumadinho, bonitinho, as mudanças que você está almejando, né? Só que antes de você chegar naquele estágio, começam as quebradeiras, começam a tirar as coisas do lugar, começa a poeira, começa aquelas pessoas passarem dentro da sua casa. Antes de melhorar, piora. E sempre que você for fazer alguma coisa, se você tiver clareza disso, vai ficar muito mais fácil você trabalhar essas questões, né? Então, quando você tiver aqui, eu quero ter um tempo para mim, para isso eu vou ter que sair da cama mais cedo. Poxa, antes de melhorar, piora. Antes de você criar o hábito, antes de você fazer as coisas, você vai ter que começar a ter aquele incômodo de, poxa, sair da coberta quentinha e tal. Então, a hora que você entende isso,
você entende que esse passo, se você souber, você vai dizer, não, eu tenho que continuar aqui, eu não vou desistir. Ok, eu superei esse momento da dor. O que eu preciso fazer agora? Me manter em movimento constante na busca dos meus objetivos. É ter uma continuidade. Então, esse é o próximo passo. Manter-se em movimento em busca dos seus objetivos. É você ter digamos, um processo de continuidade. É você persistir, como foi falado aqui, né? É você persistir prosseguindo todos os dias, na realidade, na direção dos seus objetivos. Então, isso, na realidade, seria o nosso quarto movimento. Para que, se você entender essa questão, vai ficar muito mais fácil para você entender que nesse processo, para que você possa superar esses desafios, ele tem que ser feito diariamente, né? E aí você tem que entender os porquês que vão te manter motivado. O que realmente vai fazer com que eu tenha esse movimento? A hora que eu tiver clareza desses porquês, eu vou entender que eu tenho que fazer isso. Então, o cara quer perder peso, ele começa a ir para a academia, ele sabe que ele tem que fazer aquilo todos os dias. O cara está empreendendo, ele começa um negócio novo, ele tem que saber que por um período ele vai trabalhar mais arduamente. O cara quer, de repente, fazer uma viagem, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas para economizar um dinheiro para poder atender aos objetivos dele. Então, é como se nós tivéssemos, para fazer aqui uma analogia, andando de bicicleta. Então, o que acontece quando você está andando de bicicleta? Você tem que subir na bicicleta, colocar os pés nos pedais e se movimentar. Enquanto a bicicleta estiver em movimento, você está equilibrado em cima dela. A hora que você parar de movimentar, se você não tiver nenhum declive ou nenhum movimento que faça com que essa bicicleta se mantenha em movimento, vai chegar um momento que ela vai parar, e quando ela parar, o que vai acontecer? A tendência é você se desequilibrar e ter que botar o pé no chão ou cair. Então, é nesse sentido que o movimento constante vai fazer com que aquela situação seja facilitada. Ou seja, já que você quer fazer com que o teu sonho se torne realidade, você tem que encontrar motivação para que você se mantenha sempre em movimento, como se você estivesse pedalando a sua bicicleta. E eu acho que o quinto ponto que nós podemos destacar, né, para que você possa ver como que você conseguiria ali superar algumas das dificuldades, é o que a gente poderia falar de melhoria contínua. É onde você precisa fazer pequenos ajustes, né, pequenas conexões com aquela sua estratégia para se manter na direção dos seus objetivos. Então, na hora que você tem lá, vamos imaginar, né, você está andando na bicicleta, fazendo a mesma analogia. Quando você está andando na bicicleta e você está ali pedalando, quais são os pequenos ajustes que você tem que fazer para continuar indo em frente? Às vezes você tem que mexer um pouquinho o guidão para manter o equilíbrio, às vezes você tem que desviar, né, subir numa calçada, às vezes você tem que virar uma esquina, ou seja, você vai fazendo pequenos ajustes na tua bicicleta, mantendo o movimento constante dos pedais, para que você se mantenha em movimento, para que você atinja o teu objetivo, que é chegar em algum lugar com a tua bicicleta. Então, neste caso da melhoria contínua, nesse caso de você se manter em movimento, são esses pequenos ajustes que você vai fazer na tua estratégia para que justamente você consiga atingir os teus objetivos. E qual que é o comando, que isso é importante, acho que essa é a parte mais importante dessa sequência que eu estou te passando aqui, né, para que você possa entender o que dificultaria você atingir os teus objetivos, realizar os teus sonhos. Qual é o comando que vai permitir que você, se você acessar esse comando, se você tiver clareza desse comando e você entender como isso funciona, isso vai fazer com que você supere muitas questões que seriam aí chamadas de resistência, né? Ou seja, supere muitas das tuas resistências e você consiga entender o que efetivamente possa estar te impedindo de realizar os teus sonhos hoje, ou o que vem te impedindo de realizar os teus sonhos. Então entenda o seguinte, pensa o seguinte, lá atrás, quando eu falei de sonhos, o que te fez sonhar, aquilo que fez com que você encontrasse motivação no primeiro momento, né? Você teve uma ideia, teve um pensamento e você começou a colocar um desejo e você começou a sonhar com aquilo. O que te fez sonhar não é necessariamente o que vai fazer com que você comece, ou que você persista, ou que você realize.
Ou seja, aquele sonho do início não necessariamente é o que vai fazer você dar início, não necessariamente é o que vai fazer você persistir e não é o que vai fazer você realizar. Conseguiu entender? Se você entender essa chave e você tiver clareza dessa questão, muitas vezes, quando você quiser um objetivo, você estiver motivado, que você teve um sonho, você vai ter que entender que aquela motivação inicial é aquilo que vai te fazer começar, aquilo que vai fazer com que você dê o primeiro passo, não é necessariamente o que vai fazer com que você continue, com que você conclua. E se você tiver pego, ou se você tiver clareza e entender esse segredo, você vai conseguir transformar esses pensamentos, vai conseguir transformar esses sonhos em realidade. E aí você vai dizer assim, ah, beleza, mas pô, até aí, né, achar motivação para continuar, ó, bacana, é o que você acabou falando ali, você entendeu, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou, então, já que não é a mesma motivação do meu sonho, não é aquela primeira, como é que eu vou me manter motivado todos os dias em busca dos meus objetivos? Se você quiser entender essa questão, deixa eu trabalhar contigo rapidamente aqui. Pega uma folha de papel para a gente fazer um exercício rápido. Aproveita, você que está entrando agora, pega uma folha de papel, isso é legal, porque isso vai te trazer clareza e vai fazer com que você entenda o que pode estar te impedindo de ter essa motivação diária, de repente encontrar os teus motivos de ação para se colocar em movimento. Então, pega essa folha de papel e eu vou te dizer como que você pode fazer, e essa sacada vai te ajudar demais em qualquer projeto, vai te ajudar demais em qualquer situação que você queira implementar na tua vida. Isso funciona e dá certo, porque inclusive eu tenho feito não só comigo, mas eu tenho feito muito nos meus atendimentos. Então quando eu faço os meus atendimentos eu trabalho muito essas questões. A primeira situação que você tem que entender é o seguinte, nós temos o eu, o nós e o todos nós. O que isso representa? Então pega a folha de papel e escreve aí, eu, nós e todos nós. Ou seja, você coloca aí no primeiro, divida a folha em 3 e coloca ali o eu, o nós e o todos nós. O que isso representa? Ou seja, se você pegar agora, né, e colocar nessa primeira parte do eu, escreve ali tudo que te traz motivação. Motivação pessoal, para o seu eu. Aquilo que você olha e fala assim, isso eu quero conquistar, isso eu quero realizar. E coloca nesta parte da folha tudo que o teu eu almeja, tudo que é importante para o teu eu. Não importa, coloca o que para você é importante. Esquece as outras pessoas, porque na sequência você vai entender o que eu estou falando. Mas nesse momento, coloca o que é importante para você. Coloca tudo, anota o que realmente você quer conquistar, anota o que você quer realizar a partir desse sonho. Escreve isso. E a partir do momento que você entender isso, você vai entender os próximos passos e vai ficar mais fácil. Quando lá atrás eu falei para você, o que vai te manter motivado todos os dias? Essa folha que você está anotando é o que vai te manter motivado diariamente. Então, olhando ali, escreveu tudo que para você é importante. Ah, mas isso é muito egoísta. Não importa, escreve o que para você é importante. Na hora que você colocou tudo o que é importante para você, agora você vai lá no quadrante do que eu falei ali, né? No eu, nós e o todos nós. Então você vai no nós e você agora coloca ali nessa linha do nós o que é importante para as pessoas que estão próximo a você. Porque o nós tem a ver com as pessoas que estão no teu entorno. Quem são as pessoas que estão no teu entorno? De repente, teu cônjuge, teus pais, seus filhos, seus amigos, pessoas que você identifica. Isso é o que está na área do nós. Então, se você tem clareza sobre isso, o que aquele sonho pode realizar para esse grupo de pessoas ao seu redor, para esse grupo de pessoas próximas? Ah, eu quero que meu sonho aconteça, ou eu vou realizar meu sonho para de repente dar um imóvel para minha mãe, para dar uma viagem para os meus pais, para levar meus filhos para algum lugar, realizar os sonhos dos meus filhos, colocar meus filhos no melhor colégio, enfim, não importa, fazer algo pelo meu cônjuge, ou seja, de repente facilitar a vida do meu cônjuge em algum momento. Então coloque aí nessa faixa do nós tudo que é para você com relação ao teu sonho, que vai te ajudar a realizar, a conquistar para essas pessoas que são importantes na tua vida. Vai escrevendo. A partir do momento que você fizer isso, a gente vai entrar no quadrante dos todos nós. O que é o quadrante do todos nós?
Todos nós é aquilo que a gente vai bem além da pessoa em si, bem além do que seria a nossa pessoa propriamente dito. É o impacto que o teu sonho vai trazer para o mundo, vai fazer a diferença no mundo. Então, a partir do momento que você imagina o que o teu sonho pode fazer e impactar no mundo, escreve ali, coloca assim, sei lá, o que você quiser colocar, mas vamos pensar, é importante você colocar algo grande. Por que eu estou falando colocar algo grande? Porque independente de você conseguir realizar ou não, quando você sonha grande, as chances de ir bem além são ainda maiores. Tem até uma expressão, você já deve ter ouvido, né? Mire na lua, porque mesmo que você errar a lua, você acabará entre as estrelas. Então é nesse sentido que a gente fala do todos nós. O que o teu sonho vai poder realizar para essa situação, né? Que seriam para esse todos nós. Você consegue entender? A partir do momento que você coloca isso, você vai pegar todas essas respostas, você vai colocar essas respostas. No meu caso, eu coloquei aqui no meu telefone, né? Eu tenho um bloco de notas, eu deixei anotado no meu bloco de notas essas questões que para mim são relevantes, mas elas têm que estar acessíveis. Porque no momento em que você estiver baixo, e eu vou dizer para você, às vezes até a minha esposa fala para mim, pô, você estava mal, só que quando você entrou no escritório, de repente você estava animado e se sentiu bem. Todos nós temos momentos em que a gente fica baixo astral, a gente fica cabisbaixo, em alguns momentos a gente não acredita que vai conseguir, isso é normal da vida. Só que aí quando você pega essa lista que está acessível e começa a lembrar daquilo que é o teu sonho e o que esse sonho vai permitir fazer para o eu, para o nós e para todos nós, você começa a se encher de energia. E é claro, né? Vem uma questão que eu acho que é muito relevante, principalmente na minha vida, que é essa conexão com Deus, né? Ou seja, quando eu falo de todos nós, é exatamente o legado que eu venho querer realizar. Ou seja, o que Deus me deu de talento para que eu multiplique e faça a diferença nesse mundo. A hora que você tem clareza disso, fica fácil você pegar essa lista e se sentir motivado. Porque daí você vai olhar aquilo e dizer, caramba, agora eu entendi. Agora eu entendi que para que eu me mantenha motivado, você tem que olhar aquilo que vai fazer com que, por algum momento você esqueceu, nessa lista você olha e você fala, pô, isso vai fazer sentido para a minha vida, isso vai fazer sentido para as pessoas que estão próximo a mim, e isso vai fazer sentido para o mundo. Então lembra, né? E se você guardar essa chave, né? Guardar esse comando, já vai fazer muita diferença. Aquilo que te faz começar, que foi o que eu falei agora há pouco, não necessariamente vai te fazer continuar. Entenda isso, porque isso é importante. Então, a partir do momento que você entenda isso, fica mais fácil. E para que eu possa dar os passos aqui, para que a gente possa encerrar esse nosso momento, eu gostaria de compartilhar contigo ainda algo muito importante. E se você quiser, de repente, colocar aqui uma observação, se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, porque na realidade a gente está aqui com aproximadamente 40 minutos, né? Eu estou aqui já com basicamente parte do meu conteúdo e eu gostaria de dizer para vocês que, porra, Can, isso aqui ficou muito bacana, eu gostei, eu gostaria de ir mais a fundo nesse conteúdo. No link da minha bio tem você clicando ali, você vai poder fazer inscrição para o grupo de mentores especialistas. O que é isso? Essa mentoria com especialistas é um grupo de profissionais que eles estão reunidos num grupo de WhatsApp e a gente está justamente iniciando esse processo para poder compartilhar, para poder partilhar muito conhecimento, muitos insights, muitas informações que vão fazer com que você tenha esses entendimentos para que você possa, de repente, encontrar essa energia, encontrar essas motivações e para se colocar em movimento. Então, a partir desse momento, a partir do momento que você definiu o teu sonho e você tem pessoas para você caminhar junto, isso vai ficar mais fácil. Agora, eu gostaria que, já que a gente está encerrando, eu gostaria de trazer uma última reflexão para você aqui, que eu acho que isso é extremamente importante. A partir do momento que você definiu o teu sonho, beleza? Você definiu o teu sonho, você trouxe aquilo lá do teu pensamento, você falou, pô, beleza, eu quero fazer isso, ok. Só que para isso existem algumas condições para que essas coisas aconteçam. E isso é importante você observar, né? E algumas pessoas, né, falam que para que o universo conspire a teu favor. Eu falo que, na realidade,
na minha conexão com Deus. Mas vamos lá. Para que o universo conspire a teu favor, você precisa fazer algumas coisas para que, naquele momento do teu sonho, faça sentido. São 3 coisinhas que você pode observar aí. A primeira delas, que eu acho que é extremamente importante, é o teu desejo. Que tipo de desejo você está tendo? Que tipo de sonho você está tendo? É um sonho egoístico? Ou seja, é um sonho que não vai ajudar ninguém? É um sonho que é apenas para satisfazer seu ego? Nesse momento, é muito provável que você não encontre pessoas que estejam dispostas a se conectar contigo para te ajudar a realizar esse sonho. Então você primeiro precisa começar a entender essa questão. Eu não posso ter um desejo egoístico. O meu desejo tem que realmente poder fazer algo de diferente. Consequentemente, vai mudar a minha vida, sim, mas eu tenho que entender que isso vai um pouco além daquilo que seria apenas o meu bel prazer. Ou seja, algo onde necessariamente eu vou satisfazer o meu ego. Então, a partir do momento que você entendeu isso, o segundo passo que eu posso trazer para você é esse desejo, este sonho, ele de alguma maneira, ele vai contribuir para a felicidade de outras pessoas, ele vai ajudar outras pessoas, ele vai fazer com que, de repente, aquilo que você está fazendo, outras pessoas, às vezes até que você não conhece, vai estar numa posição melhor, vai estar se sentindo bem, vai fazer a diferença na vida das pessoas. Entenda, nós estamos aqui nessa live hoje. Um dos meus desejos é exatamente esse. Então, a partir do momento que eu estou aqui, estou compartilhando conhecimento, esse conhecimento, ele é só para atingir os meus objetivos? Ou, de repente, isso de alguma maneira vai inspirar, vai ajudar pessoas? Então, essa a questão. Se você tiver esse teu sonho verdadeiro e ele atingir essa segunda condição, vai ficar mais fácil de você chegar, buscar esses teus objetivos. E a terceira, ela tem que ser realmente, e se você tiver a consciência disso, vai ficar fundamental, né? Para que você possa, na realidade, realizar essas obras, você tem que entender que quem faz não é você. Você, na realidade, está realizando obras que seriam, na realidade, Deus através de você. Então, se você tiver entendimento, tiver consciência que você realiza as obras que seria, na realidade, o desejo de Deus através de você, vai ficar mais fácil, né? Ou seja, você passar a ser um instrumento de Deus para poder, de repente, esse ser superior poder fazer uma obra muito maior e possa atingir um número de pessoas muito maiores. Então, a partir do momento que você tiver essa consciência, a partir do momento que você tiver esse desejo verdadeiro, a tendência desse sonho não tem como não dar certo. E eu gostaria para que você realmente entendesse isso. É importante você pensar grande. É importante que você realmente tenha sonhos gigantescos, sonhos grandiosos, para que você continue no caminho e não desista dele. Por mais difícil que isso possa parecer, continue, busque, acredite em você. Acredite, você pode. E lembre, o maior fracasso é você jamais ter tentado. O maior fracasso é justamente você ficar estagnado. O maior fracasso é você simplesmente parar diante da situação. Então acredite em você, acredite que você pode. E o que separa, se você parar para pensar, isso tem muito a ver, o que separa os vencedores dos derrotados, muitas vezes é um passo. É um passo. E quando a gente fala um passo, é aquele passo que vai fazer com que você continue onde todos esses outros derrotados vão parar, vão desistir. Então, o que vai fazer a diferença, sabe aquela questão da luta? Não é quando você está numa luta, quem ganha a luta? É aquele que levanta mais vezes, não aquele que cai mais vezes. Não importa quantas vezes você cai, importa que você levante uma vez a mais do número de quedas que você tenha. Então, se você entender isso, se você colocar essas chaves que eu trouxe aqui, se você tiver clareza desses passos, não tem como você não ter resultado, não tem como você não atingir os seus sonhos. Então, vamos para cima. Você realmente, você tem que pensar grande, você é um vencedor, você tem essa possibilidade de conseguir ter resultado, e nós, que somos
mentores especialistas. Nós temos esse grupo que eu falei para você, um grupo no WhatsApp, onde inclusive nós mandamos os links para encontros fechados através de ferramentas como o Zoom, ou seja, aulas exclusivas com esses mentores gratuitamente. Então, se você tiver interesse, entra no link e se inscreve. Nós, mentores, estamos aqui para seguir contigo, para facilitar a tua caminhada, para fazer com que você tenha insights, para que você tenha clareza, para que você realmente entenda que o que separa você de uma conquista é apenas a tua cabeça dizendo posso ou não posso. Então acredite, você pode. Tudo que começa com um sonho. Se hoje você vê grandes construções, se hoje você vê grandes situações, isso que nós estamos fazendo aqui, eu atingindo vocês através de um celular, levando conhecimento, levando informação, alguém sonhou com isso. No caso, alguém falou, é possível. E isso hoje está aqui, ó, nos permitindo ter acesso. Então acredite, o que diferencia você de qualquer outro inventor é você colocar ação, é você acreditar, é você verdadeiramente executar aquilo que você tem como desejo. É só o que diferencia você de quem construiu, de quem já fez, de quem já deixou legado, de quem já fez diferença nessa vida. Então, a partir do momento que você entende isso, e a partir do momento que você se conecta com pessoas positivas, a partir do momento que você entende que o ambiente contribui, o ambiente que você está inserido contribui para que você consiga ter resultado com os seus sonhos. Então, se você quer fazer um sonho, se você quer fazer um pensamento, se transformar numa realidade, comece a olhar o ambiente que você está inserido, comece a olhar as pessoas com quem você se relaciona, comece a olhar o que você tem se alimentado. Se você quer perder peso, você tem que comer comida saudável. Se você quer desenvolver intelectualmente, você tem que buscar esse alimento, você buscar conhecimento. O que você sabe te trouxe até o nível que você se encontra hoje. É exatamente o que você não sabe, é exatamente o conhecimento novo que vai fazer com que você rompa o teto de vidro, que vai fazer com que você busque o próximo nível. Então, quer essa nossa contribuição, mentores especialistas, inclusive nós temos dentro desse processo o próprio Instagram, que é Mentor Especialistas. Mentor Especialistas, é como se você tivesse as duas palavras conectadas. Entra lá, a gente vai estar ali também, compartilhando bastante conhecimento, bastante informação. Eu agradeço, na realidade, aí a participação, a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade, queira perguntar, pode fazer as suas perguntas aqui. Nós estamos aqui para poder responder. E outra, entra no link da bio, se inscreve, faça parte desse grupo. Você vai ter esses conteúdos gratuitamente, vai poder ter oportunidade de conversar com mentores de áreas diversas e, com isso, poder ter acesso a esse volume de conhecimento, a esse volume de informação que muitas vezes a gente fala, isso tudo não é privilégio dos mentores, não somos nós que temos o poder de reunir esse conhecimento. O que nós temos hoje é a facilidade de selecionar esses conhecimentos e entregar o suprassumo deles para vocês. Então, a ideia, na realidade, se você fizer pesquisa em livros, se você entrar na internet, muito provavelmente você vai encontrar muitas das respostas que a gente tem trazido. O diferencial é que a gente justamente seleciona, concentra e entrega o suprassumo para vocês através deste grupo do WhatsApp, através desse perfil, né, como o meu aqui, ou como o perfil dos mentores especialistas. Beleza? Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Fico à disposição. Se quiser também pode me mandar perguntas aqui em inbox, que eu também vou estar respondendo, ou comente aqui no vídeo que a gente vai estar respondendo. Excelente semana para você. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e a gente volta a conversar. Até mais.